Aleluia. Queria agradecer aos irmãos na parte do louvor ali, da afinação com o Espírito Santo. Muito precioso. Desde o começo desse encontro tão doce, há uma linha muito clara da graça, da misericórdia do Senhor Jesus e do reinar dele sobre nossas vidas. E quero continuar também nessa sensibilidade. E há uma expectativa santa daquilo que o Senhor vai nos surpreender, inclusive a mim próprio, debaixo dessa palavra. Então, quero mesmo te convidar a nós entrarmos nas Escrituras. Semana passada, na ceia, tinha a ideia de começar essa palavra, mas o Senhor nos últimos, falando uma linguagem de futebol aí no segundo tempo, na prorrogação, o Senhor mudou e aí me trouxe para trazer uma revisão sobre as 4 dimensões da ceia, mas eu queria, com muita tranquilidade e calma, ao mesmo tempo com um espírito mais profético do que de ensino, trazer essa palavra para cada um de nós, nessa manhã, e sem pretensão, mas com uma ousadia e fé, uma expectativa para esse ano, daquilo que o Senhor tem para nós. Então, mais uma vez, vou te convidar para orarmos juntos. Não só por mim, como o Ismael orou no final aqui, mas por ti mesmo, por nós, para que o nosso coração seja cheio da tua abundante graça. Haja em nós uma medida de fé e de expectativa daquilo que tu queres operar e realizar na vida de cada um de nós, não só restrito a esse encontro dessa manhã e a essa parcela da igreja que se congrega nessa manhã, mas, Senhor, pela fé, eu quero profetizar que seja uma palavra que alcance cada coração, cada discípulo, cada família, em nome do Senhor Jesus. Que possa receber uma medida recalcada, sacudida e transbordante de graça e de fé para esse ano de 2023, em nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia comigo em Romanos 5:17. Vai ser o texto base. Marcinho sempre me pergunta qual é o título, eu creio que agora nesse vai ser explícito. Romanos 5:17 vai nos falar com toda a graça que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Essa expressão de reinar em vida é o título. E é uma carga profética para essa manhã. Há muito tempo, não só a expressão, mas essa realidade espiritual. É algo que me impressiona muito, que toca muito, tanto no meu coração como no nosso coração. Martinha e eu, desde o início do nosso casamento, quando o Senhor começou a revelar essa palavra a respeito dessa envergadura espiritual, desse nível mais alto de nós reinarmos em vida com Cristo Jesus. É algo que sempre vem voltando da parte do Senhor para o nosso coração, para o nosso espírito. E nessa virada, de ano, de novo, o Senhor despertou meu coração a respeito dessa expressão, mas não só uma expressão, mas é um desafio, é um chamado para cada um de nós reinarmos em vida, por meio do Espírito Santo, por sermos participantes da vida e da obra de Cristo Jesus, num nível mais alto, num nível mais profundo. Por isso que a expectativa do meu coração, do meu espírito, é que isso toque na vida de cada um de nós, olhando os adolescentes, olhando os jovenzinhos, que haja um tocar de Deus no nosso coração. Que seja algo que, em nossas vidas. Romanos 5:17, nós vamos voltar para ele, mas ele fala a respeito então dessa realidade,
de que nós somos chamados por meio de Cristo Jesus a esse patamar superior, de nós reinarmos em vida e obviamente por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Tem uma versão em inglês que fala através desse único Cristo Jesus. Não há outro meio, forma e outra pessoa, outra expressão espiritual a não ser por meio da pessoa de Cristo Jesus, que manifestou o dom da justiça e a abundância da graça. Então ele nos chama para reinarmos em vida. Vem comigo em alguns versículos nessa introdução. O próprio livro de Romanos vai, me parece, solidificando esta realidade. O texto de Romanos 8, 28, que nós conhecemos também da catequese, do propósito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, quando nós entendemos com clareza de que todas as coisas cooperam. De novo, tem uma versão, eu não me lembro, não anotei qual delas, mas numa versão em inglês fala de fato todas as coisas. Quando nós começamos a contemplar a Cristo ressuscitado, Cristo assentado no trono, Deus reinando sobre tudo e todos, e nós começamos esse encontro, tanto pelo Japa, carinhosamente falando aqui, né? Eduardo, lendo para nós o Salmo 103 a respeito desse governo de Deus que é sobre tudo e sobre todos. Vem o nosso espírito, um assentar, um descansar. Eu sei que meu Deus está no trono e Ele governa sobre tudo e todos. E essa situação, eu sei que por mais que eu não consiga enxergar hoje e agora, minha percepção, meu discernimento espiritual ainda não foi aclarado sobre esse assunto, mas eu sei que a palavra me afirma. De fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está entendendo? No mesmo capítulo, versículo 37, essa expressão tão linda, que em todas as coisas somos mais que vencedores. Porém, por meio daquele que nos amou de novo, através de Cristo Jesus, através da obra de Deus Pai, do seu Filho, pelo Espírito Santo, nós sabemos que somos mais do que vencedores. Me parece que isso é um sinônimo de reinar em vida. Você concorda comigo? Você está entendendo o intuito do Espírito Santo? O mesmo livro, o mesmo capítulo de Romanos 8 ainda traz um acréscimo aqui, quando ele vai falando da habitação do Espírito Santo em nós e da paternidade de Deus, que também já fomos ministrados pelo Espírito. Romanos 8, 16 e 17 fala que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos também, o que diz a tua Bíblia? Somos também herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e ainda co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Então há um patamar de reinar em vida, de sermos mais do que vencedores, de que o nosso chamado como filhos é de sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso amado Senhor. Levado pelo Espírito Santo, fui para o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, onde me parece que ele nos fala acerca da realidade do batismo, porque ele vai nos falar que fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Mas não para por ali. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Ou seja, eu não estou querendo trazer aqui um ensino triunfalista, desenfreado da realidade espiritual e da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, eu quero santamente te provocar a um chamado de Deus, a um desafio de uma vida superior, aonde Deus legitimamente nos chama a cada um de nós como filhos, como discípulos, e a palavra aqui então, se aplicarmos, se morremos com Ele no batismo, também pelo batismo, pela ressurreição,
pelo resgate, pela vida de Cristo em nós, viveremos com Ele, e se perseveramos também com Ele, reinaremos. Ele continua dizendo, se o negamos, se desistirmos, Ele por sua vez nos negará. Se nós negarmos definitivamente, aqui não está falando de uma falha, não está falando de um lapso, não está falando de uma escorregada, está falando de um repúdio da obra de Cristo. E os evangelhos confirmam isso. Se nós negarmos Ele diante dos homens, Ele também nos negará. Mas a palavra continua dizendo, se até somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Você diz amém? Ou seja, se temos morrido com Cristo na cruz pelo batismo, se temos ressuscitado com Ele através das águas do batismo, pela obra dele na cruz, onde Ele nos incluiu nessa obra fantástica e maravilhosa, Ele tem também nos chamado para não só recebermos a vida, mas a vida sobrenatural e super espiritual de reinarmos com Ele, permanecendo fiéis até o fim. O texto conhecido de 1 Pedro, te lembra 1 Pedro 2, 9? Que nós somos geração e raça eleita, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e no meio ele fala sacerdócio real. Ou seja, o Senhor nos chama para esse reinar em vida, fazendo essa combinação como sacerdotes. Vamos ver mais um texto sobre isso depois nessa introdução, para vermos que há um reinar em vida legítimo. Nós não precisamos ser vítimas ou, de alguma maneira, andando sem direção ou mercê das circunstâncias. Não, o Senhor nos chama para esse patamar superior, aonde mesmo sofrendo situações e circunstâncias internas ou externas, o Senhor nos chama para um reinar em vida como reis e sacerdotes. Para completar essa linha sobre reinar em vida, ainda Apocalipse, capítulo 1. Amo esse texto. Versículos 5 e 6. Começa dizendo, aquele que nos ama e nos libertou dos pecados pelo seu sangue. Quem é esse que nos ama? É de parte de Cristo Jesus, o primogênito dos mortos, o princípio dos reis da terra, a fiel testemunha. Ele nos ama e nos libertou dos pecados pelo seu sangue e nos constituiu, o que diz a tua Bíblia? Reino e sacerdotes. Outra versão vai dizer reis e sacerdotes. Me agrada os dois e eu gosto de explicar aqui, porque na verdade nós estamos no reino de nosso Deus e Pai, através do governo de Cristo Jesus. E reinando em Cristo e com Cristo, então, como sacerdotes, nós podemos expressar esse reinar em vida, nesse território, que não é um território físico, mas é um território, vamos colocar dessa maneira, espiritual, do reino de Deus, aonde Cristo é o Rei dos Reis. E Ele nos chama a vivermos nesse reino como reis e sacerdotes, expressando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em tudo aquilo que nós estamos engajados e envolvidos. Você diz amém? Você sente no teu espírito, percebe no teu espírito uma expectativa de fé, de graça, de alegria, de que o Senhor nos chama para um reinado aqui e agora, não somente no futuro. De novo, não vou entrar em minúcias aqui porque não quero exaurir, mas só lembrando que o reino é aqui e agora e também no futuro. Tem essa, me ajuda a palavra aí, esse paradoxo, essa coexistência de algo presente aqui e agora como algo no futuro. Geralmente pensamos reinar em vida no milênio, e está certo. Apocalipse 20 fala sobre isso. 1 Coríntios 6 chega a falar que nós vamos julgar os anjos. Tem um texto em Mateus que fala que os 12 discípulos de Jesus, claro, não que se enforcou depois de Judas, mas os apóstolos de Jesus vão sentar sobre os 12 tribos e vão governar e julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, há um reinado no futuro. Ao mesmo tempo, não te esqueça
de que há um reinado aqui e agora, porque quando João Batista e Jesus entram, a primeira mensagem deles é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo e é chegado, é a melhor versão. E correndo aqui contigo, qual foi a oração de Jesus no Pai Nosso em Mateus 6? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, não só lá no céu, no futuro, ou na terra, no milênio, ou depois por todas as épocas e gerações, por toda a eternidade. Mas aqui e agora o Senhor nos chama para estarmos com Ele nesse reinar em vida. E em toda situação e circunstância, você e eu, nós orarmos: Senhor, venha o teu reino. Na minha família, no meu contexto, no meu trabalho, no meu emprego, no meu estudo, na minha faculdade, no meu ministério, aonde eu estou engajado, enraizado, envolvido, o Senhor quer manifestar a glória dele através da tua vida. Entendendo esse chamado superior. Senhor, eu fui chamado para viver e exercer esse reinar em vida como reis e sacerdotes no reino de Cristo Jesus, de uma forma legítima. Outro texto dos evangelhos vai falar que, se eu expulso demônios, Jesus fala: já é chegado o reino. E em Lucas 19, 21, se não me falta a memória, Jesus diz: é chegado o reino no meio de vós. Não diga que o reino está ali ou acolá, está no meio. Então o reino tem uma realização hoje, aqui e agora, ao mesmo tempo que tem esse estender-se para o futuro. E isso nós vamos ver, mas eu quero trazer para esse presente aqui, agora. Você diz amém? Oramos mais uma vez. Senhor Jesus, vai trazendo do teu reino sobre nossas vidas uma compreensão espiritual de que tu tem nos chamado para essa envergadura em fé, onde podemos ver o teu reino sendo manifesto no nosso contexto, Senhor. Mais uma vez, nós desesperamos da revelação tua, Espírito Santo. Mais do que tocar a mente, Senhor, eu quero tocar no Espírito. De cada vida aqui, que tanto está presente, e outros que vão ver o vídeo em qualquer lugar do mundo, Senhor, que teu Espírito neste momento seja tocado. Uma dimensão de fé, de esperança, de glória, de alegria, de propósito, para o qual tu tens nos chamado, Senhor. O que vem ao meu espírito, ao meu homem interior, é uma gana, é um zelo dessa envergadura de crescimento e maturidade espiritual, do senhorio de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, nosso amado Paráclito, nosso amado Consolador, que vem operar isso em nossas vidas. Fiquei pensando, às vezes, qual é o mundo, qual é o terreno, qual é o reino mais complexo de termos vitória e reinarmos em vida. Eu creio que é o nosso próprio interior, não estou falando agora do nosso espírito só, como a Bíblia fala de homem interior, mas a nossa alma. Possivelmente o mundo mais complexo, o reino mais complexo para exercermos o reinado de Deus é nos nossos pensamentos. Uns dias atrás até Oswaldo falou, ministrou aqui sobre sobre essa renovação da mente. Quantos de nós não levamos chumbos e somos derrotados aqui na nossa mente, onde tem a primeira batalha? Pensamentos, sentimentos. É outro mundo, que complexo, como nós como pessoas, às vezes, nós nos atrapalhamos com sentimentos, seja de tristeza, de melancolia, de desesperança, de preocupação, de solidão, de rejeição. Voltando aos pensamentos, quantas vezes nós somos levados por pensamentos de incredulidade, negativismo, impossibilidades, derrota. Coloquei alguns aqui só para exemplificar. Ainda na questão do mundo interior, a questão da nossa vontade ou falta de vontade, uma passividade que se instala. Quando a gente olha o mundo
ao nosso derredor e para onde estamos caminhando, cada vez mais a tendência do inimigo é nos tornar completamente passivos e omissos diante da realidade que nós estamos vivendo. Não sei se é só eu que estou percebendo isso. Nos ausentando, entrando numa bolha, em vez de sermos expressão do reinado de Cristo como reis e sacerdotes no seu reino espiritual, influenciando isso ao nosso derredor. Mas o primeiro esfera que nós precisamos vencer é direto sobre a nossa alma. Vou te dar depois alguns mais exemplos. Outra área sobre os nossos relacionamentos. Aí, de novo, quantos de nós levamos derrota nisso? Lutamos com uma amargura, falta de perdão, ressentimentos, nos relacionamentos, frustrações com as pessoas mais próximas. Seja da própria família, seja pai, seja filho, seja marido, esposa. Quantas situações. Sem falar do inimigo, sem falar do pecado, sem falar do mundo, sem falar da própria carnalidade do velho homem. Tudo isso são esferas e são áreas. Na minha visão aqui, para tentar exemplificar, coloquei assim, essa parte do meu interior, na minha alma, no meu corpo, nos relacionamentos, na esfera aqui de trabalho, estudo, faculdade, relacionamentos sociais, no meio da sociedade onde eu estou inserido. Senhor, Tu me chamaste como embaixador para, em qualquer lugar, no escritório, na oficina, no trabalho onde eu estou. Senhor, venha o Teu reino. Paz de Cristo neste lugar. Seja ordenado a Tua graça. Eu quero exercer a autoridade no Espírito de Deus para a proclamação, para que outras vidas Te conheçam. Senhor, em cada nível, em cada esfera, nossa vida ministerial, o Senhor quer extrapolar e transbordar isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vai recebendo do Senhor essa medida de graça e de fé, que não somente é possível, mas aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la. E as áreas que temos levado derrotas, o Senhor diz: eu sou poderoso para fazer infinitamente mais dentro da tua própria vida. Ainda nesse exemplificar, antes de entrarmos no como, quando vem sobre meus pensamentos, me lembro do texto de 2 Coríntios 10, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para destruir e anular toda altivez e sofismas, enganos que tentam se instalar na minha mente. 2 Coríntios 10, 3, 4, 5 vai dizer: levando cativo todo pensamento contrário à obediência de Cristo Jesus. Não estou querendo trazer uma receita aqui, só aplicando um texto sobre um problema, mas é um agir espiritual, é um atuar espiritual, que o nosso fundamento seja a palavra e o Espírito. Senhor, todo pensamento que não é no meu checklist aqui, procedente de Ti, não me edifica, vai me aprisionar, vai me diminuir no Espírito de Deus, vai me trazer passividade da minha vontade, inércia, desobediência ou intimidação. Senhor, eu quero levar esse pensamento cativo agora, em nome de Jesus. Você está entendendo? Isso é um reinar em vida. Tem um texto que a Martinha ama, que é Filipenses 4, versículo 8. O que pensar? Te lembra desse versículo? Tudo que é puro, tudo que é digno, estou falando fora de ordem aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, se algum louvor exista, se alguma virtude há, isso que ocupe o teu pensamento. Martinha ama esse texto, não é por acaso. Como é prático.
Peraí, checklist. No reinado dos meus pensamentos, eu preciso reinar em vida. Então, Senhor, o que vai ocupar os meus pensamentos? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, alguma virtude há, algum louvor existe. Seja isso que ocupe o meu pensamento. Tudo o contrário eu tenho que levar cativo, a obediência em Cristo. Quantas vezes por dia? 570 vezes, se for preciso. Todo pensamento de impossibilidade, incredulidade, negativismo, desesperança. Senhor, nessa virada de 23, o panorama mudou, seja político, econômico. Senhor, muitos tiveram uma esperança. Eu não vou entrar no mérito aqui. Mas nesse virada do ano, sobre a esperança, Deus me deu 3 versículos. Romanos 15, 13 fala que Deus de toda esperança enche nossa fé, nosso crer com gozo e com paz, para que sejamos abundantes de esperança no poder do Espírito Santo. Uma versão inglesa fala bubbling, fala transbordando, vamos dizer assim, borbulhando. Mas para isso ser realidade, nós precisamos lembrar que Cristo Jesus é a nossa esperança. 1 Timóteo 1 e 1 vai falar isso. Cristo Jesus, nossa esperança. É Deus de toda esperança e Cristo Jesus toda esperança. E se não voltasse, 1 Pedro 1 vai dizer, versículo 4, 5 ali, Ele que nos regenerou para uma viva esperança. Você diz amém? Toda incredulidade, todo negativismo, todo desânimo. Senhor, eu quero levar cativo a obediência em Cristo Jesus. E eu quero focar em Deus, de toda esperança, em Cristo Jesus, a minha esperança. E a minha esperança, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Amém? A gente tem que dar umas enquadrada na nossa mente, na nossa alma. Não sei se tu já fizeste isso. Pá! Tem que dar uns tacadas assim, porque o inimigo é sujo, ele luta contra nós. Sentimento, né? Aí a palavra me lembrou de Filipenses 2, tende em vós o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o sentimento que eu tenho que ter. Todo outro sentimento eu tenho que levar cativo, medo, frustração, ansiedade. Hoje ainda o Senhor, na manhã, preparando a palavra aqui de novo, revisando, me lembrei de 1 Pedro 5, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Filipenses 4, de agora a 6, vai dizer, tanto alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos como depois, não andeis ansiosos ou preocupados por coisa nenhuma, mas fazei conhecidas diante dEle. Senhor, eu creio que mais do que nunca nós estamos sobrecarregados com preocupações, com ansiedades, com peso, mas a palavra nos fala que nós temos uma saída, com súplicas, com orações, com petições. Mas como é que termina o versículo ali? Ações de graça. Levanta a mão comigo aí e diga, glória a Deus. O Senhor está no trono. Ele governa sobre tudo e todos. Aleluia. Nós não estamos a mercê de situações do nosso querido Brasil. A minha esperança é o Senhor. Estou dando alguns flashes, só para exemplificar aquilo que o Senhor quer operar em nós. O que é reinar em vida? No meu físico, no meu corpo. Eu me lembro de Filipenses 3, 10, que vai dizer, para o conhecer, e o conhecer o poder da sua ressurreição. Nós precisamos viver, inclusive no nosso corpo, no poder da ressurreição. Eu tenho um problema de glaucoma profunda no olho direito. Cada vez que o médico vai examinar, ele se apavora. Ele diz, como é que tu enxerga ainda? Eu disse, pelo poder da ressurreição. Muitos anos no presbitério me ungiu em cada exame e houve um milagre. A pressão ocular, não a pressão arterial. Acho que isso, certo, doutor, aí, para não falar bobagem aqui, né?
parou, estagnou. Ainda tem uma cratera ali. E cada vez que eu via isso, eu dizia: Senhor, eu quero ter uma visão mais espiritual do que física. Se esse olho ainda enxerga com certa debilidade, o Senhor, eu quero viver no poder da ressurreição. Você está entendendo? Fraqueza, desgaste que é natural, né? Os cabelos brancos vão chegando, né? Mas isso não quer dizer que eu tenho que andar de fraqueza em fraqueza. A palavra fala de fé em fé, de glória em glória, de força em força. Você está entendendo? Reinar em vida sobre a tua realidade, sobre as tuas lutas, sobre as enfermidades, sobre as circunstâncias. Antes de avançarmos no como, quero só dar um exemplo aqui, sobre todas as circunstâncias. Eu estava uns dias atrás, em novembro, viajando pela região norte, e estávamos saindo de Porto Velho para Guajará-Mirim, depois Rio Branco. Natanael de Porto Velho estava lá junto, e o Reinaldo de Cuiabá também, na equipe, estava juntos. E no dia que nós íamos sair para Guajará-Mirim, veio a notícia que todas as estradas estavam bloqueadas. Eu não sei por que a região do Rondônia, não sei se é porque era mais inclinada para um lado ali, mas eles fecharam todas as rodovias e disseram: não tem como tu ir. Eu disse: não, mas eu vou. Tenho certeza. E os irmãos e as irmãs, né, me diziam: John, acho que não sei, é prudente, acho que não deve ir. E não que eu sou imprudente de maneira nenhuma, né? Mas aqui, às vezes, a gente tem uma gana, né? Então, quando eu tenho uma coisa na frente, eu digo: olha, o Senhor vai ter que ser muito claro, vai ter que descer um anjo aqui para avisar que não é para ir. Nós vamos. Mas não passa nada, John. Nós vamos. Aí ficamos sabendo que depois passava carro pequeno. A gente abriu mão de um carro maior que os irmãos tinham nos cedido para a gente pegar um carrinho pequeno. Botamos a bandeira do Brasil na frente e, orando em línguas, passamos pelas barricadas. No outro dia, fomos até Rio Branco. E, de novo, não tínhamos notícia para saber como ia acontecer. Passamos pela primeira, pela segunda, na terceira fomos completamente parados. Ficamos orando em línguas. Senhor, eu tinha só uma certeza: o Senhor me quer em Rio Branco. O Senhor me quer. Tenho certeza. Circunstâncias, situações, percorremos aquela estrada, aqueles buracos tudo. Conhece bem a região, né, Jerônimo? Mas não sabíamos. Chegando lá, tivemos 3 encontros às noites, fora todos os encontros com liderança e os irmãos. O casal que ia nos hospedar tinha pego Covid, então não podia, fomos transferidos para outro lugar. Ministramos a primeira noite, um dos líderes lá, o Crispim, disse: não, vamos repetir amanhã. E depois de novo, vamos repetir mais uma vez. Um dos casais líderes lá se chama Jackson Eliette, e eles passaram por muita luta nesses últimos 15, 18 anos, algo parecido que nós ouvimos no domingo passado com a vida do Carlos e da Maureen a respeito da Karen. E os 4 filhos deles estavam desviados. Naquelas 3 noites, vários dos filhos deles vieram para o encontro. E na quarta-feira, no último dia, com muito carinho, os irmãos fizeram um churrasquinho, passamos o dia junto, e à tarde parecia filha de NPS ali, me senti meio atendendo, um depois do outro entrava e saía. Um dos que chegaram foi um dos casais, o Juninho e a Aviliane. Moram juntos há 4 anos. Casal lindo diante do Senhor. Ele, o filho caçula. Quando ele chegou e sentou na sala ali onde nós estávamos, do Nilton e da Beth, ele falou assim: hoje eu vim aqui para 3 coisas. Uma é para me reconciliar com Deus e voltar para o Senhor. A segunda coisa é que eu preciso ser liberto de um demônio que me persegue há mais de 25 anos. E a terceira coisa, que a minha noiva vai se entregar para Jesus. Eu disse: oh, Senhor, eu sabia que era para estar em Rio Branco. E ali pudemos ministrar. E o Reinaldo tinha profetizado aquela tarde. Nós estávamos no meio da piscina, ele disse: hoje vai ter batismo aqui. E eu disse: vai ter. E nós desafiamos um casal: voltem à noite para serem batizados. E eles disseram: nós voltaremos. Era mais ou menos 8 da noite, chegaram eles com a mãe da Biliane, chamada Simone, e mais uma irmãzinha.
ministramos o batismo em Cristo. E ao sair das águas, a Viliane foi cheia do Espírito Santo. E a mãe da Viliane, a Simone, não aguentou e se converteu e se entregou ao Senhor. Se não bastasse, outro que entra, a Paula e o Cássio, acho que é o nome. 7 anos morando junto. Disseram, ontem eu falei com a Paula, nós precisamos regularizar nossa situação diante do Senhor. E nós vamos casar. Há umas 3 semanas atrás, recebi a fotografia do batismo dela. Ele já era antes, ele voltou para o Senhor, ela não era, ela se batizou. Ela já era batizada, mas ela se batizou ali, ela não era então. E eles disseram, nós vamos agora acertar nosso casamento, não pecando mais e vivendo distante um do outro até casarmos. Depois de 7 anos. A mesma coisa o Júnior e a Viliane. Eu não falei nada sobre isso. Mas o Espírito falou, trazendo convicção de pecado, de justiça e juízo. Se não bastasse, a outra irmã falou para a mãe, mãe, quando é que nós vamos começar a ter reuniões regulares aqui? Porque eu quero voltar a congregar. A salvação é para ti e para toda a tua casa. Se perseverarmos, também reinaremos. Eu poderia ter todo o direito de dizer, não, é perigoso. E era. Não deveria. Pode ser que a prudência e o juízo teria dito, melhor tu ficar aqui, na tua zona de conforto, onde tu está guardado, John. Não te lançar na estrada. Não atravessar o estado. E ir para outro estado. Mas eu sabia, Senhor, tu me trouxeste para ser bênção nesse lugar. E o Senhor superabundou. Eu quero profetizar sobre a tua vida que há infinitamente mais. Quando nós lançamos em fé nossa vida. E quando vamos reinando sobre situações e circunstâncias. O Senhor tem sempre uma medida de graça, de salvação, para que outros ao nosso derredor sejam tocados pelo Senhor. Vem comigo para como? Volta para Romanos comigo. O como de Deus. Romanos 5 vai nos falar de que no versículo 12, que através de um homem entrou o pecado. Através da desobediência de um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 15 vai dizer, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais. Telmo já nos ministrou sobre esse muito mais e muito mais. A graça de Deus, o dom pela graça, de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E se pela ofensa de um e por meio de um só, versículo 17, reinou a morte, muito mais os que recebem abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, versículo 19. Assim também pelo meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, diga em voz alta comigo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Antes de fazer algum comentário, abra ainda 1 Coríntios 15. Deixa eu te trazer alguns versículos que não são tão conhecidos, mas é extremamente importante. 1 Coríntios 15, versículo 45. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante.
Não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais terrenos. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Preste bem atenção. Deus olha a humanidade através de duas cabeças, através de duas pessoas, em Adão ou em Cristo. Muitas vezes ministramos sobre isso na porta do reino, para as pessoas que vão ouvir o Evangelho. Através da vida de um homem, de Adão, o pecado entrou. O pecado abundou. E o pecado reinou. E como consequência dessa abundância e desse reinado do pecado, a consequência desse pecado foi a morte. A morte espiritual, depois a morte da alma, a morte física, tudo se tornou uma velha criação e uma natureza debaixo dessa condenação e desse distanciamento da parte do Senhor. E 1 Coríntios vai dizer que o homem se tornou terreno, começou a viver pela alma e não pelo espírito, se tornou algo natural e herdou como consequência de novo essa corrupção e essa mortalidade. Assim são todos os homens. Essa encrenca, todos nós herdamos em Adão e toda pessoa nascida no natural aqui nessa terra nasce nessa expectativa e realidade em Adão. E chega a dar um desespero só de ler esses textos, de tanta encrenca. Mas tem uma extrema boa notícia, de que nós não estamos mais destinados a permanecer em Adão, o primeiro homem, mas agora o Senhor providenciou, através da pessoa de Cristo Jesus, o segundo homem. Mas, atenção, não fala segundo Adão. Eu já ouvi pregadores falar errando segundo Adão, mas não diz segundo Adão. O que diz a tua Bíblia? O que diz a tua Bíblia? O que diz a tua Bíblia? Vamos lá. Não diz o segundo homem, mas não diz segundo Adão. O que diz? O último. Não é isso que diz a tua Bíblia? 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45, ele vai dizer, a partir dessa expressão, agora em Cristo Jesus, ele é o segundo homem, cabeça de chave de uma nova criação e de uma nova geração. E ele se tornou não o segundo Adão, mas se tornou o último. Você pode dizer comigo em voz alta, último Adão. Mais alto, último Adão. Na cruz de Cristo, Deus deu um finito a toda a natureza de corrupção que estava destinado o homem para que a partir da obra da cruz, a partir da vida de Cristo, da morte e ressurreição, da exaltação dele, ele agora nos inclui numa nova realidade espiritual para que possamos reinar em vida em Cristo Jesus. Você vai ter que dar um aleluia bom aí. Ah, Senhor Jesus, glória a Deus. Não é o segundo Adão, para a gente continuar levando essa encrenca. É o último Adão. Agora, através da graça e da justiça, entraram, superabundaram e reinaram. Estou falando os textos de Romanos 5. O pecado entrou, abundou e reinou. A graça e a justiça entraram por meio de Cristo. Não somente entraram e abundaram, mas abundaram. E começaram a reinar agora. E isso é a base para nosso reinar em vida. Versículo 49 diz assim, agora devemos, até vou ver outras versões, assim, agora devemos, ou seja, temos o compromisso, o privilégio de trazer o espiritual e o celestial, a imagem do alto,
Porque o novo homem criado em Cristo Jesus, ele é celestial, ele é espírito vivificante. Ele já começa a sua glória e glorificação, já começa aqui agora, por meio da obra de Cristo Jesus naquela cruz. Por isso, eu não posso pregar outra coisa a não ser a morte, o sepultamento de Cristo, a ressurreição de Cristo, a exaltação de Cristo. É a base de todo nosso reinar em vida. Porque não somente Ele fez isso em nosso lugar, mas além de tudo isso, Ele nos incluiu nele. Na sua morte é a nossa morte. O sepultamento é o nosso sepultamento para que haja um fim para o pecado, para o velho homem, para a carnalidade, para as opressões do inimigo, para que o mundo não tenha domínio sobre nós. Agora ele nos ressuscita em novidade de vida. E se não bastasse, Efésios 2 vai dizer que ele nos exaltou juntamente com ele, nos assentou nos lugares celestiais. Diga para mim que isso não é bíblico. Que a tua realidade e a minha é agora assentados com Cristo. E se Ele reina, nós fazemos o que com Ele? Reinamos com Ele. Sobre nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa vontade, nosso corpo que ainda é corruptível e imortal. Mas nós temos o poder de Deus, da abundante graça e o dom da justiça para sermos vencedores em toda a esfera interna, nos relacionamentos, no nosso contexto. Senhor, eu sou embaixador do Rei, reinando contigo para governar em vida. Vai orando comigo pelo teu Espírito, deixa o Espírito romper. Deixa o Espírito Santo romper no teu espírito, trazendo fé, esperança, a alegria, desafio, chamado. Senhor, eu quero também aprender a reinar em vida, Senhor. Eu não sou um derrotado, eu não sou uma vítima, eu não estou à mercê das circunstâncias. Senhor, em todas as coisas Tu nos conduz em triunfo. Me lembro como se fosse ontem, o Zig. Nós estávamos na frente da nossa casa, acho que já era casado, mas estava visitando meus pais e pegando uma carona. O Siegfried Zils estava lá junto e ele me deu carona. E quando eu entrei no carro, sentei, estava na frente da cerca da casa dos meus pais. Eu fiz uma pergunta, como ele estava. Eu não me esqueço, ele disse, em triunfo. E nós sabemos a realidade, que o nosso Zig vivia, e a irmã, e vive ainda, debaixo de tanta sobrecarga. E quando eu olhei aquele rostinho amado dele sorrindo, eu disse, Senhor, quero ser assim quando eu crescer. Sempre em triunfo. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Paulo dizia, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses de novo, 4:13. Eu sei passar na fartura, né? na falta de tudo, agora brincando aqui com o nosso português. Na fartura, na abundância, mas eu também sei viver na falta das coisas. Porque a minha alegria, a minha expectativa, a minha esperança não é nos homens, não é em situações. A minha esperança se chama Cristo Jesus. E o meu Deus a quem eu sirvo é o Deus de toda esperança. Ele me torna rico e cheio no meu crer, cheio de gozo e de paz. Há muitos anos, voltando ainda para esse exemplo, antes de darmos a conclusão, eu aprendi, no que depender de mim, tem de paz com todos os homens. Romanos 12:18. A vingança pertence ao Senhor. Toda autojustiça, toda auto-orgulho e retidão de exigir dos outros, cobrando,
mostrando, ou até vontade, às vezes dá, claro, não para ti, né? Tu é mais espiritual, mas dá vontade de esfregar assim, né? Às vezes algumas coisas, no amadinho ali, e o Senhor diz, no que depender de ti, João, tem de paz com todos os homens. Não dá lugar ao diabo. Longe de vós toda gritaria, ira, amargura, ressentimento, falta de perdão. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual não verás. Deus, está lá em Hebreus 12. Senhor, no meu relacionamento, as relações, em que nível for, Senhor, eu quero reinar em vida, perdoando, pedindo perdão, resgatando. Não quero estar preso em nada que é do inimigo, que é do homem, que é do mundo, que é do pecado. Eu quero estar livre. Quando tu me chamar, eu vou subir, Senhor. Eu quero reinar aqui, para depois reinar em vida. Vem comigo para a conclusão. Dom da justiça e abundância da graça. Nós já começamos a ministrar no primeiro cântico. Vou te ler alguns versículos aqui. Dom da justiça. Por que precisamos desse dom? Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. Nós estamos afastados da glória de Deus, destituídos pelas nossas transgressões. Mas o mesmo texto de Romanos 3, 24 e 25 vai dizer, mas justificados gratuitamente. É dom, é presente, é carisma de Deus. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Ele mesmo, Deus, o Pai, se torna o justo e o justificador de cada um de nós, daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Romanos 5, 1 vai dizer, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. E olhando para o João Nelson aqui, me lembro de Romanos 4, 23, 24 e 25, que vai dizer que ele foi entregue pelas nossas transgressões. Mas ele ressuscitou, versículo 25, por causa da nossa justificação. Por que eu falo João Nelson? Porque eu vejo ele na minha frente, quando ele faz essa catequese inúmeras vezes, a respeito da obra de Cristo Jesus. Ele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Mas ele ressuscitou para nos trazer a nossa justificação. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele levou sobre si a culpa e a condenação, a sentença sobre nós, a acusação, a culpa, tudo foi levado sobre Cristo Jesus. Por isso, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, ele se tornou da parte de Deus a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção. Você diz amém? É dom de Deus. Dom presente. A minha justiça não se chama a minha irrepreensibilidade intrínseca em meu próprio viver. O meu não pecar em algum momento. A minha justiça, a minha justificação, desde o primeiro dia, mais de 56 anos atrás, até hoje, se chama Cristo. E Cristo morto, e Cristo ressuscitado pelas minhas transgressões, mas Ele ressuscitou pela minha justificação. E Ele se tornou da parte de Deus. Você diz amém? Não te dá vontade de levantar as mãos e agradecer ao Senhor? Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pela tua morte na cruz. Obrigado, Senhor, tu és a minha justiça. Tu te tornaste justo e justificador, declarando, repartindo comigo a tua retidão, Senhor. Fui revestido com as vestes de justiça. Eu me apresento cada manhã na tua presença, não pelos meus próprios méritos, minha própria irrepreensibilidade, ou pelo meu conseguir superar alguns pecados, Senhor. Por mais que eu estou comprometido em avançar de fé em fé, Senhor, a minha única justiça se chama Cristo. Consegue ver isso pela fé?
Isso te traz a uma nova patamar de poder reinar em vida com autoridade, com intrepidez, com ousadia como filho, podendo chegar a Ele a qualquer hora, lançando sobre Ele nossa ansiedade e preocupação, lançando sobre Ele qualquer sentimento de tristeza ou de melancolia, buscando nele poder para tomar uma atitude sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre as situações de desemprego, sobre situações de fragilidade ou fraqueza, não importa. Senhor, eu estou em Cristo, e o Pai me vê justo e justificado por meio da obra de Cristo na cruz, seu sangue derramado. Agora a minha nova realidade é em Cristo. Mais uma vez aí, tu tem que ser mais pentecostal, vamos lá, aleluia! Vão se converter aí, gurizada. Você tem que dizer para a palavra do Senhor, não é para mim. Glória a Deus. Amém? Oh, começando aí. Eu tomei café na manhã, não sei se tu, mas eu tomei. Vai rompendo pelo Espírito de Deus. Amém? Agora vem para a abundância da graça. Aí é outra pregação, mas eu só vou citando. Algo que me ajudou, já falei isso para vocês, que me ajudou tremendamente, foi a graça de Deus em 3 dimensões. A graça de Deus derramada por nós, a graça de Deus operando em nós, e a graça de Deus através de nós. Para reinar em vida, nós precisamos ver a graça de Deus que operou por nós, e que opera em nós, para que nós possamos chegar no ponto que Deus está nos chamando como igreja, a reinar em vida através de nós, a graça abundantemente tocando as pessoas, transformando situações, convertendo vidas, alcançando corações. Esse ano é o ano de colheita. Amém, amados? Eu estava com o William, lá de Olinda, Recife, e ele me disse, John, a palavra que Deus me deu esse ano é erguer os olhos e ver a seara madura. Eu disse, yes, é isso a palavra. Eu tomo para mim. Tá, eu sou rápido. Eu disse, não, essa palavra é de Deus, é para mim. É um ano de colheita. É um ano de extensão. É um ano de mais vidas se convertendo ao Senhor. É um ano onde cada um de nós que estamos aqui e que vão escutar essa palavra, diga, Senhor, esse é o ano de eu transbordar, direita, esquerda, como é que tem aquele cântico, né? Para a direita, para frente, para trás, né? Não tem um cântico assim, os guris sabem aí, né? Vou transbordar, vou prosperar, vidas, discípulos, casais, família, igreja. Esse é o ano, Senhor. Porque Ele já está voltando, você precisa recolher os feixes. Para te apresentar, não de mãos vazias, mas cheio de vidas. Lá na Albânia, aleluia, aonde você está ou esteve e continua abençoando, no Rio de Janeiro, na Bélgica, na Suécia, em Canadá, aqui no nosso Rio Grande, aqui em Porto Alegre. Você diz amém? A graça que transbordou por nós. Vou te dar versículo 2, só para não ficar fora da palavra, né? Eu não consigo. Efésios 1. A graça abundante. Eu copiei aqui em algum lugar. Essa imensa provisão de Deus. A imensa provisão do Senhor. Nessa superabundante graça. É a versão da nova NVI que diz assim, essa imensa provisão da graça. Efésios 1, olha só, nós conhecemos bem, nós fomos predestinados, versículo 5 e 6, adoção de filhos, não esqueça, se eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus, sou cordeiro com Cristo. Se Ele reina, eu vou reinar com Ele. Me preparando para as bodas do Cordeiro, me preparando para a nova realidade espiritual nas eras futuras, escatológicas, mas eu quero começar a aprender aqui agora. Por meio de Cristo Jesus, segundo a sua boa vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. É quase uma redundância aqui, né?
A glória da sua graça, dom, presente, que Ele nos concede gratuitamente no amado, através da pessoa de Cristo, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundante sobre nós. Quando fala sobre graça, não tem como não lembrar do Asaf, superabundante graça, e vai jogando graça uns sobre os outros. Essa graça foi derramada. E tudo que, quando fala da graça, é tudo superlativo. Não é algo, é uma medida restrita, pouquinho, porque é caro. Então é só numa medida. Não. Quando o Senhor fala com aquela mulher cananeia, que foi tão forte com o Senhor, que disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas do seu Senhor. E o Senhor diz, grande a tua fé, vai ser curada e liberta. Mesmo que aparentemente não estava ainda na esfera dos gentios, mas o Senhor não aguentou a fé daquela mulher. Isso significa, se ela teve fé para comer das migalhas, mas a mesa é para os filhos. Sempre quando, ontem ainda o Dani me filou um almoço lá em casa, perguntou, pai, tu vai estar em casa? Eu disse, tem almoço? Tem, sempre. Ontem tiramos o entrecô assim, eu nem sabia por que eu tirei um pedaço grande, porque era só eu e a Marta. A gente já faz comida para 3 dias, não? Foi quase tudo. Parece uns gafanhotos devoradores, O Davi já está comendo ali, que não é pouco. Mas a mesa é para os filhos. Tu é filho. Te senta à mesa do banquete. Na ceia nós falamos, Deus nos ministrou sobre a bondade e a misericórdia, certamente nos seguirão. E Ele prepara uma mesa até no meio do deserto. Uma mesa para cada um de nós. A graça abundante por nós, nos salvando, nos redimindo, nos perdoando, nos justificando, nos tornando filhos. Amém? Eu vou te dar só esse flash assim, porque você precisa entrar no rio de Deus e descobrir tudo que está escrito sobre a graça derramada por nós. Mas ela não para. A graça é tão superlativo que ela opera também dentro de nós. Tu te lembra do texto de 2 Coríntios 12? A minha graça te basta. Acho que é 12, 10, é isso? 2 Coríntios. 2 Coríntios 12. Agora pensando na graça que opera em nós. É 9 e 10. A minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso aqui é ainda um paradoxo que me custa, porque ele diz de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu não cheguei nesse nível ainda, eu confesso para ti. Eu não me sinto bem quando eu sinto fraco, limitado, adoentado, restrito. Quando eu quebrei o pé, uma das coisas mais difíceis, coitado da Marta e dos filhos ali, era pedir ajuda, necessitar de alguma ajuda. É complicado. Me sentir limitado para mim é complicado. Eu não posso ainda dizer, me glorio nas minhas fraquezas, enfermidades e situações. Senhor. Mas eu vou chegar lá. Mas começamos. De boa vontade, Senhor. Repousa o poder de Cristo sobre a tua e a minha vida. Senhor, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias. Por amor de Cristo, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque quando eu sou fraco, Cristo é forte. Quando eu sou forte, Cristo não se manifesta. Por isso que eu preciso entender a fragilidade, a fraqueza, mesmo não me sentindo na minha alma ou não, no meu corpo ou não. Eu sei, Senhor, eu desespero da tua provisão, Senhor. É isso, eu já cheguei. Oh, Senhor. Você está entendendo? Não é a graça só derramada por nós. É a graça em nós. Não importa a situação que tu está vivendo, a estação que tu está vivendo da vida, os desafios que tu tem ao redor de ti. O Senhor diz, a minha graça te basta. E aí me lembro
da sua plenitude, temos todos nós recebido, e graça sobre graça, graça sobre graça. Os meus filhos têm uma brincadeira comigo que é real, né? Ele diz, só consigo afinar pregando. Fora da pregação, está tudo desafinado, mas parece, não sei se saiu agora, a Denise saiu mais ou menos, Marcelo, me perdoe. Coitado do Lucas, semana passada, botei ele numa saia justa aqui, né, coitado, trazendo os cânticos do baú, só o Telmo sabia, e o Davi, né, o Davi sabe. Coitado do Lucas. Mas de vez em quando vem um cântico, né, que preciosa a palavra de João 1, da sua plenitude, plenitude, graça sobre graça. Se fosse só graça é suficiente, mas ele diz graça sobre graça, não é desgraça, é graça, no meio das coisas. Te aproprie, amém, jovem? Amém, adolescente? Amém, casal? Amém? Nós da terceira idade aqui, né? Chegando perto aqui, Senhor, eu me aproprio. A minha graça te basta até o último suspiro. Quando tu me levar para a glória, o Senhor vai ser debaixo de graça e de poder. A minha graça te basta. Superabundância em toda boa obra para transbordar. Mas o Senhor não quer somente para o nosso consumo próprio. O desafio de novo aqui para reinarmos em vida, não é só reinarmos em vida nos nossos sentimentos e pensamentos, no nosso corpo, nos relacionamentos mais íntimos. Mas o Senhor quer que extravasa a graça dele para os outros e possamos ser fator de transformação. Senhor, venha o teu reino aqui no meu trabalho. Eu tenho um chefe iníquo que me persegue. Venha a tua graça. Superabundante graça no meio da desgraça. Senhor, eu vim para ser diferencial, eu vim para trazer a paz de Deus. Eu tinha anotado para não me esquecer, e já estamos concluindo, quando fala sobre a paz de novo, já mencionei para alguns de vocês em algum momento, João 16, quando Jesus fala, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Essas coisas, versículo 33, eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Cristo Jesus, Ele é a nossa paz. No mundo passais por aflições. Senhor, será que está escrito isso mesmo? Não, está escrito. Mas tem de bom ânimo. Todo desânimo cai por terra, toda insegurança cai por terra, porque o Senhor diz, eu venci o mundo. E a minha Bíblia da plenitude aqui vai dizer que aflições, no mundo teremos aflições, pressão, opressão, estresse. No mundo tereis angústia, tribulação, adversidades, aflições, exprimido, esmagado, apertados. Ah, não, Senhor, isso aqui parece o jornal de hoje. Senhor, mas isso aqui é a realidade que eu estou vivendo. Eu estou me sentindo exprimido, apertado, intimidado. Às vezes me falta ar. Já aconteceu contigo isso? Às vezes eu estou correndo, volto de uma cidade, de algum lugar deste mundo, e aí eu vou correr aqui em Porto Alegre e me vem uma opressão. Às vezes eu me levanto assim, eu tenho que fazer mais alongamento, né? Eu tenho que fazer mais, né? Levantar mais o rosto para correr. E às vezes eu estou no meio da corrida e eu digo assim, aleluia! Fora! Opressão. Eu faço assim mesmo. Não tem problema nenhum. Fora, diabo, como diz o Rogério, né? Chega! Eu me revisto da glória de Cristo. Parece aqui, Senhor, opressão, angústia, estresse, tribulação, adversidade, aflição. Espremido, esmagado, apertado. Senhor, sou eu. O Senhor disse, eu sei. No mundo passais por isso. Mas ele não para por aí. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É por isso que nós reinamos em vida através de um só, a saber, Jesus Cristo. Cristo Jesus, Ele é a minha paz. Cristo Jesus, Ele é o príncipe da paz. Cristo Jesus, a paz dele, qualitativamente, do reino,
é esse que eu reparto no meu trabalho, no meu escritório, no banco, na seguradora, aonde eu estou, na minha casa. Quando vem os netos, Senhor, a minha paz. Senhor, paz de Deus. Quando dá aquele quiprocó no meio do casal, eu sei que isso nunca acontece contigo. Mas eu estava concluindo a palavra e dizendo a graça de Deus através de nós. E o Job tem um complemento aqui. Pode vir, companheiro. Senhor Jesus. 2 Coríntios 6, também já te falei essa palavra. Não podemos receber a graça de Deus em vão. Versículo 1. Na qualidade de cooperadores com Ele, vos exortamos que recebais a graça de Deus não em vão. Porque eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Este ano de 2023, profetizo sobre a tua vida, você que está presente e os outros que vão escutar depois essa palavra, você vai remeter, transmitindo para outros necessitados. Senhor, nós profetizamos que hoje, esse ano de 2023 é um ano de salvação, através da graça que transborda da tua vida. Oh Senhor Jesus, profetizamos vidas e frutos, profetizamos muitas pessoas que estavam afastadas, ainda tenho essa palavra rema do domingo passado da ceia, o Senhor nos falou, através do testemunho da Karen, do Carlos e da Maureen, sobre nossas vidas. Senhor, sobre a vida das pessoas vão retornar, sobre a vida do Nath, em nome de Jesus, outros que estão afastados. Senhor, esse é o ano de restauração e resgate de dezenas e centenas de pessoas que estavam afastadas. E de outras pessoas que vão se converter através da nossa vida, família e casa, testemunho, abrindo, não vivendo só mais para nós, para consumo próprio. Senhor, nós queremos superabundar em toda boa obra para reinar em vida sobre outras vidas, compartilhando com eles as boas novas do teu evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, eu gostaria de começar pedindo perdão. Quando eu entrei aqui hoje, normalmente o Senhor traz uma palavra, às vezes acontece isso, mas eu estou aprendendo. E o Senhor falou para mim, eu ouvi bem claro, Lázaro, vem para fora. Eu não entendi esse contexto, até orei pelos enfermos, mas não entendi o contexto da palavra. Agora, no final da palavra, eu fui dar uma olhada em João 11, todo o contexto da ressurreição de Lázaro, e no capítulo 11, versículo 11, diz assim, isto dizia depois, Jesus falando, né, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Amados, eu sinto que muitos de nós, reconheço na minha própria vida em algumas áreas, nós estamos adormecidos. E tem que vir esse espírito de ressurreição. O Senhor sabe o coração de cada um. Se você está se sentindo desanimado, se você está se sentindo até como um morto, às vezes. Hoje é o dia de vir para fora. Quero profetizar em nome de Jesus. Meu amado, vem para fora. Eu te desafio a vir aqui na frente. Eu vim aqui. Fui o primeiro. Você vai vir aqui e vai sair do... Seja a situação, como o John falou, não existe. Esse poder da ressurreição tem que se manifestar em nós. Nós somos herdeiros somos herdeiros e cordeiros. Nós nos tornamos herdeiros quando ele morreu. Mas quando ele ressuscitou, nós nos tornamos co-herdeiros com eles e com ele em vida, amado. Amém? Não se constranja, vem aqui.
É um passo de fé. Pode vir. Eu desafio. Eu sei que tem muitos se sentindo assim. Vem. Eu vim. Eu fui redimido, eu saí da cova. Fui um Lázaro. Mas eu não quero continuar assim. Pode vir, irmão. Pode vir. Eu te desafio. Em nome de Jesus. Enquanto que os irmãos vêm para frente, te coloca em pé conosco. E o Marcelo, muito afinado, ele disse que seria a próxima canção da lista dele, seria da sua plenitude. Chega a ser piada, né? Esse sincronismo do Espírito. Você que vem na frente, começa cantando conosco. E depois nós vamos ministrar uns sobre os outros. Da sua plenitude temos nós todos recebido graça sobre graça, graça. Mais uma vez do início, mais forte. Vai te apropriando da sua plenitude. Levanta bem tuas mãos, toma posse. Temos nós todos recebido e graça sobre graça, graça sobre graça. Do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Mais uma vez da sua plenitude, vai tomando posse. Da sua plenitude temos nós todos recebido e graça sobre graça, graça sobre graça. Tudo foi criado, tudo foi criado por Ele e para Ele, nos céus e sobre a terra. Tudo foi criado por Ele e para Ele, no céu e sobre. Antes de ministrarmos com você, nós vamos emendar um segundo cântico que o Telmo sugeriu, que não vou calar meus lábios. Eu quero ministrar, eu quero repartir a graça de Deus sobre a tua vida. E você que está nos bancos, você hoje vai romper uma inércia. É como se tu estivesse tomando posse de um depósito de graça do Senhor para trazer para a vida do teu irmão aqui na frente, da tua irmã. Tu vai trazer palavra de sabedoria,
pelo Espírito Santo de Deus, tu vai trazer palavra profética. Tu vai começar a orar em línguas e interpretar sobre a vida do teu irmão. E tu vai romper as cadeias, interiores ou exteriores, pelo qual o irmão veio, ou a irmã veio aqui na frente pedir dessa super abundante graça. Vamos nos mover toda a congregação agora. Você começa cantando, declarando: eu não vou calar meus lábios, mas eu quero transmitir da graça do Senhor. E você sai do teu lugar agora para transmitir essa graça que está na tua vida, por meio da obra de Cristo, para com a vida do teu irmão e da tua irmã, transbordando cura, libertação, palavra de ânimo e de fé e de restauração sobre a vida do teu irmão e da tua irmã. Aleluia. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sobre tua vida, sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sai do teu lugar, ainda tem pessoas aqui sem receber ministração, sem imposição de mãos. Aproveita, o Senhor vai te encher de alegria, sendo transbordando e canal da graça. Vem, ainda temos alguns minutos antes do meio-dia. Sai do teu lugar, diz: Senhor, para quê? E me dá uma palavra. Jovem, adolescente, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Transborda, transborda uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, uma palavra de cura sobre alguém aqui ou alguém no meio da congregação. Vem, vem, aleluia. Vamos nos ativar e ora um com o teu irmão, ora no teu lado, ora atrás de ti, aleluia. Ministra. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra nós um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei
Deus tem pra ti uma mansão cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma mansão cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti uma mansão cujas águas nunca